Vamos continuar a leitura que estávamos fazendo no sábado de manhã. Sábado à noite fizemos a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. Ontem de manhã tivemos falando sobre o Sannyasi Lila de Mahaprabhu. E à noite fizemos uma aula para iniciantes. Então, desde sábado de manhã que não lemos essa aula de Srila Maharaj. E vamos continuar agora a leitura dessa aula. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, pode fazer durante a transmissão. Então vamos lá. Continuando. Srila Maharaj fala assim: eu vi com meus próprios olhos como as pessoas morrem, como o corpo das pessoas morre. E aí ele fala um verso aqui que diz o seguinte: sempre nós tomamos o veneno perigoso do prazer dos sentidos, dos prazeres materiais. Eu contei hoje cedo, disse Srila Maharaj, sobre a busca amorosa pelo servo perdido, Krishna, o Senhor Supremo. Ele quer o nosso serviço. O próprio Krishna diz: eu não aceito comida de todo mundo, eu não aceito a comida de todos, eu aceito o serviço dos devotos, dos meus devotos, não de mais ninguém. Então Krishna, ele só aceita o serviço do devoto dele. E quem é o devoto dele? O devoto dele é o Guru genuíno, os Vaishnavas puros. Esses são devotos de Krishna. Então, ele só aceita o serviço deles. E aí você pode pensar, mas como assim? Então, o que eu faço quando eu ofereço a comida, quando eu faço arati, quando eu faço a guirlanda, eu não estou servindo? Mas não é você que está fazendo. Quem faz é o Guru. Eu não faço nada, você não faz nada. Quem faz é o Guru. Então, o Guru usa nós, o nosso corpo, como instrumento. Nós somos a ferramenta do Guru. Não somos nós que fazemos o serviço devocional, é o Guru. Então, ele usa nós, ele usa o nosso corpo, porque o Guru não pode estar aqui agora dando aula. Então, o que ele está usando? Ele está usando o meu corpo, meu pensamento, minhas palavras, para quê? Para falar um pouquinho, para ler a aula do Guru, para falar um pouquinho Harikatha. Ele está usando, mas não sou eu que estou fazendo esse serviço, é o Guru. Quando eu faço arati, ou qualquer um faz o arati, não sou eu que estou fazendo, nem ninguém. É o Guru que está fazendo o arati. Porque Krishna só aceita o serviço do Guru. Então, se você não tiver um Guru genuíno e não seguir a orientação dele, não é serviço a Deus. Quem faz serviço a Deus, o próprio Krishna falou isso, é o devoto dele. E o devoto dele aqui na terra mais querido é o Guru genuíno. Continuando aqui a leitura. Então não aceita o serviço de mais ninguém. Essas almas afortunadas, elas são raras de se encontrar. Então é raro. Um devoto de Krishna, um devoto puro, é muito raro. É dito nas escrituras também um verso que fala o seguinte: de 10 milhões de trabalhadores, como todo mundo que você conhece, de 10 milhões de trabalhadores, uma pessoa é sábia. Veja só, de 10 milhões, um é sábio. 0,01% da população é sábia. De 10 milhões de sábios, uma pessoa vai ser liberada do mundo material. De 10 milhões de pessoas que vão ser liberadas do mundo material, uma pessoa é devoto de Krishna. Veja só. Então é raríssimo, como diz aqui Srila Maharaj.
Essas pessoas que servem Deus, né, os gurus genuínos ou um devoto puro, é raro, é extremamente raro encontrar aqui no mundo material. No mundo transcendental, todos eles são. Toda alma que está no mundo transcendental é um devoto puro de Deus. Mas aqui no mundo material é raríssimo isso. Um outro verso que ele falou diz assim: eu tenho viajado por todo o universo. Nós lemos já várias vezes esse verso, né? Tendo viajado por todo o universo material e obtido a misericórdia do Guru e de Krishna, uma alma afortunada, ela recebe a semente da trepadeira devocional. Como um jardineiro, eles devem plantar essa semente e regá-la com a prática devocional, ouvindo e cantando. Então, como nós recebemos essa semente, no momento da iniciação, o Guru genuíno, ele dá essa semente genuína da devoção, não é uma erva daninha. O Guru genuíno, o Guru falso, ele te dá uma erva daninha, vai crescer uma erva daninha. Mas o Guru genuíno, ele te dá a semente da trepadeira devocional. E nós, como um jardineiro, nós temos que plantá-la e regá-la todos os dias. O que quer dizer regá-la todos os dias? Nós devemos praticar Shravana Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Dasyam, Satyam, Vandana, Archana e Atmanivedana. O que quer dizer isso? As 9 práticas principais da Bhakti Yoga, os 9 processos principais da Bhakti Yoga. O que quer dizer isso? Não precisamos decorar em sânscrito, mas temos que saber quais são. Shravana Kirtana. Shravana é escutar Harikatha, escutar os nomes de Deus. Kirtan é cantar as canções e pregar, falar de Deus, Harikatha. É o maior kriya, o Kirtan mais importante é Harikatha. E essas duas são as principais práticas devocional. E das duas principais, a principal é pregar, falar de Deus. Depois vem o que? Vishnu Smarana, lembrar de Deus, é outra prática. Mas não lembrar de Deus para pedir algo para Ele. Lembrar dele no momento da felicidade e no momento da tristeza. Não como a maioria faz, somente lembrar de Deus no momento da tristeza. Qual que é o outro processo? Padasevana, servir aos pés de lótus de Krishna. Pada quer dizer pé. Sevana, servir Krishna. Padasevana. Depois vem Archana. Archana é fazer o puja. Oferecer água, oferecer comida, oferecer um incenso, puja, archana. Depois vem o Vandana. Vandana é oração, nós fazemos todo dia, de manhã à noite, o Vandana. Uma oração para Deus. É uma das práticas principais, das 9. Vandana. Depois vem Satyam. Satyam é servir Deus com humor de amigo. E Dasyam, servir Deus com humor de servo, de escravo. E Atmanivedana, que entrega total a Deus. É claro que a sequência depois de Shravana Kirtana não é essa que eu falei agora, mas não importa, são as 9 práticas principais da Bhakti Yoga. E isso vai regar a semente da trepadeira devocional dia após dia. A semente vai brotar. Se você regar corretamente, a semente brota. E a semente brotando e você continuando a regar corretamente, o arbustinho vai crescendo, a planta vai crescendo, crescendo, até virar uma trepadeira, uma árvore muito forte, depende da sua prática. Mas se você fizer o que é inauspicioso, se você não seguir os princípios da devoção, essa semente não vai crescer. Ela não vai brotar, essa semente, a planta que está num estágio bem pequeno ainda, que é o nosso caso, ela não vai desenvolver se você continuar a fazer o que é errado, o que é desfavorável à devoção. O que é errado? O que é desfavorável à devoção. Então, se você continuar a comer carne ou ovos, se você comer somente comida que não é oferecida no altar, se você se intoxicar com qualquer tipo de tóxico, até o café, chá com cafeína,
cocaína, maconha, álcool, cigarro normal, cigarro, maconha, sei lá o quê. Se você continuar a fazer sexo ilícito fora do casamento, se você jogar, vai ter um jogo da Mega Sena, eu vou jogar. Não, isso é quebra-princípio. Se você continuar a fazer essas 4 coisas, na verdade são 5, né? Tem mais uma, acumular dinheiro desnecessariamente. O que vai acontecer? A sua semente vai brotar, mas não vai crescer muito, ela vai ser interrompida. Quando você serve, se você faz a prática devocional correta, mas ao mesmo tempo você faz o que não é favorável à devoção, você interrompe o crescimento, você atrapalha o crescimento. E o que nós queremos? Nós queremos atrapalhar nós mesmos? Nós queremos interromper o crescimento, prejudicar o nosso crescimento? É isso que nós queremos? Se a pessoa faz a prática devocional adequada e ela também faz o que não é bom, não é uma pessoa muito inteligente. Porque se você faz a prática adequada, você está querendo uma evolução espiritual, um avanço espiritual. Ficar melhor, com mais fortuna espiritual. Mas ao mesmo tempo você faz o que não é bom, você está tirando. Então qual a inteligência de uma pessoa que ela faz aquilo, mas ao mesmo tempo ela tira? É como um elefante que ele toma banho e depois ele rola na areia ou na terra, ele se suja de novo. Tem vários exemplos que Silat Charamara já deu, de furar o copo. Você guarda a fortuna espiritual no copo, mas todo dia você faz um furinho nele. Você se intoxica, você faz sexo ilícito, qualquer uma das coisas que você faça. Você fofoca, fala mal dos outros, tudo isso vai furando o copo. E aí quando você vai ver, depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, não tem nenhuma fortuna espiritual no copo. Por quê? Porque tudo que você ganhou saiu pelo buraco. Então não é muito inteligente de ninguém, da parte de ninguém, continuar a fazer o que é errado. Uma coisa ou outra nós fazemos, ninguém é perfeito. Mas principalmente esses 5 princípios, vamos fazer, nós prometemos para o Guru, é muito importante isso. Continuando aqui a leitura. Então nós recebemos a semente da verdadeira devocional depois de milhões e milhões de vidas, pela misericórdia do Guru e de Krishna. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151 e 152. E aí Silat Charamara fala: Shravana Kirtana, você tem um jardim de flores, e se você mudar a planta, a flor nova de um lugar para o outro, mas você não lhe der água, a planta, se você não lhe der água, você planta a semente devocional, mas não lhe dá nutrição adequada, que é a Shravana Kirtan, os 9 processos principais, um dia ela vai secar. Veja só o que Silat Charamara está falando, é muito importante isso. Se você recebe a semente do Guru, Guru genuíno te dá semente, você planta ela na sua alma, mas se você não regar todos os dias, algum dia essa semente seca, essa plantinha seca. Nós temos que todo dia fazer a prática devocional adequada, senão você seca. Tem que plantar uma semente de qualquer coisa, qualquer árvore, qualquer planta, planta a semente e fique sem regar, vai ver o que acontece, morre, a semente morre. Uma planta pode estar forte já, se ela não recebe nenhum tipo de água, que é a nutrição, ela morre. Pode ser uma árvore, coloque uma árvore num vaso e não deixe na chuva, e não dê água nunca para ela, ela vai morrer, por mais forte que seja a raiz, por mais forte que seja o tronco. Da mesma forma, você pode ter feito muito, tem pessoas que fazem muito serviço devocional, durante anos e anos e anos,
Se a pessoa parar, o que foi feito não é perdido, mas nessa vida a devoção vai embora. A pessoa mata a trepadeira, ela mata a árvore. Na próxima vida ela continua, mas nessa vida não. Então a planta pode morrer sim, a trepadeira devocional pode morrer. Silat Maharaj, ele deu um exemplo também, já há um tempo atrás, falando de uma conta bancária. Você abre uma conta bancária, você faz um depósito. Qualquer um que abre uma conta bancária tem que ter um valor mínimo de depósito. Mas se você nunca mexer nesse dinheiro, não movimentar ele, algum dia a conta vai ficar negativa e vai ser encerrada. Porque tem taxas, tem tudo isso. Então esse é um outro exemplo que ele deu. Nós temos que fazer a prática todos os dias. E se quisermos o avanço espiritual correto, não devemos fazer o que é errado, o que é desfavorável à devoção. E também a Mukti, Siddhi, Kami, Shakali, a Santa, muitos e aí Silat Maharaj dá um exemplo. Muitos insetos virão e você terá que usar um spray para eliminá-los. Muitos galhos, eles crescerão e você terá que cortá-los. Caso contrário, a árvore, ela não crescerá. Não crescerá muito. Então, nós temos os inimigos. Esses insetos aqui, como disse Silat Maharaj, né, que ele deu exemplo, são os inimigos. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E você tem que usar um spray para matá-los. E qual é esse spray? Shiravana Kirtan, Vishnu Smarana, Padasevana, Dasyan, Satyam, Vandana, Archana e Atmanivedana. Como eu falei agora há pouco, os 9 processos devocionais, principalmente Shiravana Kirtan. Esse é o spray que vai matar gradativamente esses inimigos que nós temos dentro de nós. Esses são os nossos inimigos. Não é o seu chefe, não é sua mulher, seu marido, nem o seu filho, nem sua filha, e nem o seu pai, nem sua mãe, ninguém é seu amigo, ninguém é nosso inimigo. O nosso inimigo está dentro de nós, é a mente. A mente que tem todas essas coisas, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, como acabar com isso? Com a prática correta. Se não, caso contrário, a árvore não vai crescer muito. A planta não irá crescer muito. É comparado assim no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Se você ler este capítulo, muitas coisas virão, muita informação virá para você. Veja só, temos que gravar isso, Madhya Lila, capítulo 19. Nós podemos até ler isso daqui qualquer dia. Eu vou marcar aí, se eu esquecer vocês me avisam. Madhya Lila, capítulo 19, do Sri Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila, o que quer dizer Madhya? É o meio da vinda de Mahaprabhu, pós-sannyasi. Então, nós vamos ler sim, Silat Maharaj está falando que é importante, eu vou ler de novo isso. Se você não destruir os inimigos que estão dentro de nós, a árvore da trepadeira devocional, ela não crescerá muito. É comparado assim no Chaitanya Charitamrita. Então, Madhya Lila, capítulo 19. Se você ler este capítulo, muitas coisas se revelarão para você. Então, nós vamos ler sim esse capítulo. Eu vou procurar hoje aqui na biblioteca do templo, e amanhã cedo vamos começar com esse capítulo, capítulo 19. Alguém diz: eu recebi iniciação há 20 anos, há 50 anos. Isso é muito comum, né? Nós escutamos os devotos antigos falarem: eu recebi iniciação há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, né?
Alguns há 50 no Brasil, o primeiro devoto do Brasil da consciência de Krishna foi Shripad Tapasya Maharaj. Shripad Tapasya Maharaj, ele foi o primeiro devoto brasileiro de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele recebeu a iniciação, se eu não me engano, em 1971, lá nos Estados Unidos. 1971. Então, não tem ninguém, ele não está mais entre nós, o corpo dele, né? Ele abandonou o corpo em 2010. Mas se ele tivesse encarnado ainda, ele teria iniciado 52 anos iniciado. Ninguém tem mais tempo de iniciado do que ele teria. Né? Então as pessoas falam, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 anos iniciado, mas como diz aqui Srivacharya Maharaj, eu recebi iniciação 30, 40, 50 anos atrás. Eu recebi iniciação de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Veja só o que Srivacharya Maharaj está falando. O outro fala, eu recebi iniciação há 50 anos atrás, mas eles não praticam adequadamente a consciência de Krishna. Então, não obtêm o resultado adequado. Não adianta com quem você recebeu a iniciação, não adianta quantos anos você recebeu a iniciação. Se você não praticar adequadamente, não obtém o resultado adequado. Não importa quantos anos. Você pode ter 1 ano de iniciado. Se você pratica todo dia adequadamente o que o Guru fala, você tem um avanço espiritual muito maior do que aquele que está 30, 40 anos. A gente vê isso aqui no templo. A evolução de algumas pessoas muito rapidamente. E outros estão há muito tempo, mas não têm vontade. Como é que podemos ver a evolução espiritual de uma pessoa? Não tem um aparelho para medir. Não tem nenhum aparelho que você liga na tomada e você mede a devoção da pessoa. Mas existem sintomas. Srila Govinda Maharaj fala, existem sintomas de quem pratica corretamente. Quais são esses sintomas? O primeiro sintoma é a vontade de servir. É aquela pessoa que tem muita vontade. Esse é um sintoma muito grande de quem está praticando corretamente. Ele quer fazer mais e mais e mais. Ele nunca está contente com aquilo que ele está fazendo devocionalmente. Ele canta uma Mahamantra Hare Krishna e aí o Guru fala, cante as canções de manhã e à noite. E aí ele começa a cantar também as canções de manhã e à noite, que são muito importantes. Poucos devotos da nossa missão cantam as canções de manhã e à noite, como o Guru falou. E aí a pessoa fala, eu quero fazer Ekadashi. Ela tem que fazer Ekadashi. Todo devoto tem que fazer Ekadashi. Mas existem vários tipos de Ekadashi. Vários e vários tipos de Ekadashi. E aí, nós lemos, eu postei isso no grupo do Templo de São Paulo também, do WhatsApp, Srila Govinda Maharaj numa aula falando, o melhor Ekadashi é o jejum total. Desde que isso daí não vai prejudicar a sua saúde e não vai atrapalhar o serviço devocional naquele dia. Porque o nosso foco é servir Deus. Mas o melhor que existe é o jejum total. Se você não consegue, tudo bem, faça o jejum pelo menos até o meio-dia. Depois pode comer sem comer grãos, no cálculo. Mas o melhor jejum é o jejum total de Ekadashi. Então, aí se você tem vontade, você fala, eu vou fazer. Aí, por exemplo, os 4 meses de Chaturmasya, Chatur quer dizer 4 Masya meses. Os 4 meses de Chaturmasya, de monções na Índia, tem uma regra para fazer. Né? Não é obrigatório, faz quem quer, mas tem uma regra. No primeiro mês você não come espinafre, no segundo mês você não toma leite, no terceiro mês você não toma iogurte, nenhuma preparação com isso, e no quarto mês você come alimentos com menos proteicos. Alguns daos você não come e tal. Então você quer fazer isso também. E aí você começa a querer pregar. Em vez de postar bobagem no Facebook, no Instagram, bobagem é tudo que não é devocional. Falando de um, falando mal do outro, ou comentando algo que foi um ser humano que falou. Muita gente faz isso, a maioria faz isso. Em vez de postar isso, você vai postar uma parte, um trecho
de uma escritura, ou você vai postar uma parte da aula do seu guru ou do guru da nossa missão. Você lê o livro da missão, você fala, olha que interessante isso vai ajudar tantas almas, aí você vai lá e posta. Isso aí é um sintoma de quê? Da evolução espiritual. Mas só faz isso quem está praticando corretamente. E você também vai ver que você não vai ter vontade mais, vai diminuir a vontade da luxúria, você não vai ter tanta inveja, você não vai querer mais cobiçar como cobiça hoje as coisas dos outros. Você vai ser mais tolerante, você vai ser mais humilde, você vai dar honra para aquele que não quer, você vai dar honra para aquele que não te honra, você não quer a honra em troca. Isso são sintomas de quem está praticando corretamente. Mas como disse Lachar Maharaj aqui, na leitura, não adianta você receber a iniciação de Asebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, nem de Srila Siddhar Maharaj, nem de Srila Govinda Maharaj, nem de Srila Acharya Maharaj, ou de Srila Tilaka Nirihara Maharaj agora, que são devotos puros. Se você não pratica corretamente, e não adianta você ser iniciado há muitos anos também, a intensidade é muito superior ao tempo que você se iniciou. Isso é muito importante que o Guru está falando aqui. Mas aquele que não tem vontade e não pratica, ele nem leu a aula do Guru. Ele nem está escutando o que o Guru falou. Então fica naquele marasmo, né? A pessoa faz, mas faz daquele jeitinho morno. A vida devocional não pode ser morna, nem fria. Ela tem que ser intensa. Krishna gosta de intensidade na vida devocional. Então essa intensidade que você tem na tua vida material, alguns têm muita intensidade, transforme isso para a vida devocional. Transforme essa vontade que você tem de desfrutar dos sentidos para a vida devocional. Nós temos que usar tudo para a vida devocional. Aquele que gosta, e todo mundo gosta de desfrutar dos sentidos, mas uns gostam mais do que os outros. Isso vem no nosso sanskara, das nossas vidas anteriores. Então, transforme toda essa vontade de desfrutar no serviço a Deus. Srila Maharaj deu uma aula outro dia nós lemos aqui outro dia, né? Ele falando, se você gosta de comprar uma roupa nova, tem pessoas que têm compulsão por comprar roupa, sapato, bolsa, sei lá, né? Cada um tem uma compulsão. Mas a pessoa tem, então, transforme essa compulsão em comprar uma roupa para Deus, para a deidade, e leve ao templo. Se você tem compulsão por comida, por comer coisas gostosas, faça coisas gostosas que Krishna gosta e ofereça para ele. Use toda a sua compulsão para servir Deus. E você vai ver que a sua vida devocional vai ter um avanço muito grande. Use tudo para Deus. Então não adianta nós termos iniciação há muito tempo e nem quem é o nosso guru. Nós temos que ter intensidade na vida devocional e praticar corretamente. E ele continua falando aqui, Srila Maharaj. Se você plantar uma flor de calêndula e depois não vai lá por 10 dias, não dá água durante 10 dias, o alimento, você não dá o alimento da planta, que é a água, como você espera que ela cresça sozinha? Como você acha que uma planta ou uma flor ela vai desenvolver se você não dá água, você não nutre ela? Não vai crescer sozinha. Você tem que alimentar. E a mesma coisa a semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Vidya. O Guru dá, como nós lemos aqui agora há pouco, o Guru dá para nós plantamos a nossa alma, mas se você não regar todo dia, não praticar corretamente e não deixar de fazer o que é errado, essa semente pode até brotar, mas ela não vai crescer o suficiente. Ela vai ter um retardo no crescimento, ou ela pode até morrer. Como diz aqui Srila Maharaj, ela pode secar. Imagina só, você tem um Guru genuíno, milhões e milhões de vidas, como lemos agora aqui, esse verso agora há pouco, milhões e milhões de vidas reencarnando no mundo material,
Depois, pela misericórdia do Guru e de Krishna, você recebe a semente da trepadeira devocional do Guru genuíno e você deixa essa semente morrer. Olha que coisa triste. A pessoa que faz isso, ela não agarrou a oportunidade. Milhões e milhões de vidas para obter esse benefício de ter a semente pura de um Guru genuíno, e aí você deixa morrer. Quando você vai ter de novo essa chance? Não sabemos. Pode durar bilhões de anos, bilhões de vidas, nós não sabemos. Krishna vai dar a chance outra vez, mas quanto tempo vai demorar? É aquela história que Srilacharya Maharaj falou de jogar a boia. Nós estamos afundando no oceano de Maya, estamos afundando no oceano de Maya, quase morrendo afogado, estamos lá com a cabeça virada para cima, porque a água já está aqui em volta da boca e do nariz, estamos afundando, vamos morrer afogado, e Krishna joga a boia. Ele joga a boia para a gente agarrar ela e se libertar do afogamento, e nós não pegamos a boia. E depois de um tempo, Krishna joga de novo a boia, e nós não pegamos novamente. Aí a pessoa morre, a trepadeira morre, a devoção morre, a pessoa morre, ele jogou a boia, a pessoa morre. Aí a pessoa fala para Krishna: poxa Krishna, eu estava lá morrendo e você não me ajudou. Ele fala: eu joguei a boia, mas você não agarrou. Nós temos que fazer a nossa parte. Krishna faz a parte dele. Ele deu um guru na nossa vida, um guru genuíno. Agora cabe a nós fazer a prática. Ele fez a parte dele muito bem. Quem tem sinceridade recebeu um guru genuíno. Você buscava Deus, ele te deu um guru genuíno. Mas se você não fizer a tua parte, essa chance vai embora. Então nós não podemos perder a chance de estar no corpo humano agora com um guru genuíno, numa missão fidedigna. O fundador da nossa missão, o nome que foi dado para ele, pelo guru dele, o devoto mais querido do guru dele foi ele, Srila Siddhar Maharaj. O nome que ele recebeu é Srila Bhakti Rakaki. Ele é o guardião da devoção. O guru falou isso, deu esse nome para ele. Você é o guardião da devoção. A devoção está na tua mão. E ele fundou a nossa missão. Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então nós temos tudo, só depende de nós agora. Então a árvore, a semente não vai crescer sozinha se nós praticarmos e nutrirmos ela. A prática é necessária, disse Srilacharya Maharaj. Eu já disse muitas vezes, por que nós fazemos um festival? Ele pergunta, por que nós fazemos um festival? É como carregar a bateria. Ele está falando do festival aqui, né? Mas também quando você faz um parikrama na Índia, ele já deu uma outra aula falando isso. Você faz um parikrama na Índia, ou você vem num templo, você carrega a bateria. Você está com a tua chama, né? Você está com a tua chama da vela apagando, quase apagando. Quando você vai num templo, quando você participa de um festival, quando você participa de um parikrama na Índia, o que acontece com você? A chama aumenta, a bateria é carregada. Outro exemplo que ele dá é o celular. O celular está apagando lá, a bateria está acabando, só que o celular avisa para você, né? Os tablets avisam menos de 20% de carga na bateria. Você tem um aviso, mas a devoção não avisa. E ninguém vai te avisar. E aí, se você não aparece no templo, você não participa das lives, você não canta congregacionalmente, você faz o trabalho sozinho em casa, é importante sim, mas tem que ter associação. Tem que ter boa associação. Em casa, normalmente, no trabalho, no mundo material, a gente só tem má associação. Alguém que vai te convidar para você passear, conhecer um lugar, alguém que vai te convidar para ir para uma festa, alguém que vai te convidar para beber álcool, alguém que vai te convidar para usar droga. Isso é má associação.
Nós estamos lotados o dia todo de má associação, então nós temos que ter a boa associação também. E por isso que Silachar Maharaj falou, isso vai carregar a bateria. O celular está lá, acabando a bateria, você põe na tomada. Você está com a energia fraca, de vontade de servir, você está sem vontade. Hoje você tem menos vontade do que há meio ano atrás. Hoje você tem menos vontade que um ano atrás, 2 anos, 3 anos, que um mês atrás. Você tem que carregar a bateria. A bateria está fraca. E como você vai carregar? Escutando o Harikatha, tendo associação com devotos, indo ao templo. Se não é possível ir ao templo, onde você mora não tem templo, isso é comum. Porque quantas cidades existem no mundo? Quantas cidades tem o templo do Sri Chaitanya Saraswati Mati? Não são poucas, são 180, se não me engano, quase 200. Mas isso é pouco em relação a todas as cidades do mundo. É muito afortunada aquela cidade que tem um templo. Mas se você não tem um templo na tua cidade, a internet está aí. Domingo, ontem, nós tivemos aula com o Guru Genuíno, Silatila Kaniri Ramaraj. Ele fez um Harinama Sankirtan com a gente de mais de 1 hora. Mais de 1 hora cantando congregacionalmente com quem? Com o Guru, com o Sadhu. Mas quem que entrou? Pouquíssimos devotos do Brasil entraram. O mundo inteiro está entrando, mas no Brasil são poucos os devotos. Então, por que a pessoa não tem vontade de participar? Porque ela está com a bateria acabando. E a única forma de carregar a bateria é a associação com devotos, principalmente com o Guru Genuíno. Vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui durante a transmissão. Por enquanto ninguém comentou nada. Vamos continuar então com a leitura, ainda temos um tempo aqui de leitura. Vamos ler mais um pouquinho só. Então a prática é necessária, Silachar Maharaj falou. E aí ele responde, por que nós temos que fazer um festival? Por que nós fazemos um festival? É como carregar a bateria. Por exemplo, hoje nós tivemos que empurrar o carro de Gurudeva. Essa aula foi dada em 2011. Então, eles tiveram que empurrar o carro de Gurudeva. Porque ele não deu a partida, o carro estava com problema, ele não deu a partida, então empurraram o carro. O acumulado, a bateria, a carga, ela estava baixa e o carro não pegou. Então, Gurudeva deu a você uma bateria, mas se você não carregá-la todos os dias, a bateria ela será danificada. Da mesma forma o carro, a bateria do carro. O carro tem algumas peças nele, elétricas, que ele carrega a bateria. Ao andar, o carro carrega a bateria. E você também recebeu a bateria de Gurudeva. O que é essa bateria? A bateria que Gurudeva te deu, qual que é? É a semente da trepadeira devocional. Ele te deu o quê? Ele te deu Mahamantra Hare Krishna. Gurudeva, o seu Guru, ele deu o Mahamantra Hare Krishna com a potência de Deus, porque o Mahamantra Hare Krishna, dado por um Guru genuíno, ele vem de Goloka Vrindavana, ele não vem de qualquer lugar do mundo transcendental. Mahamantra Hare Krishna, ele vem com a potência de Deus de Goloka Vrindavana, de Krishna. Krishna tocando flauta, um pastorzinho de vacas. E aí ele vem através de quem? De um Guru genuíno. A potência do Mahamantra vem pelo Guru genuíno. E o Guru genuíno, ele passa para você. Então, esse Mahamantra é uma das coisas que vai fazer carregar a bateria. Mas não somente cantar o Mahamantra. Por que não? Porque nós cantamos o Mahamantra com ofensas. Se você cantasse, eu cantasse, qualquer um cantar o Mahamantra de uma forma, o santo nome, sem ofensas,
Cantar o Mahamantra não é cantar os santos nomes. Cantar o Mahamantra com ofensas não é cantar o santo nome. Se nós cantássemos uma vez só o santo nome de forma pura, sem ofensas, nós teríamos amor puro por Deus, Krishna Prema. Mas o Mahamantra cantado com ofensas, que é como nós fazemos, ou Namabasa, que é a sombra do nome, isso também causa um benefício. Você está limpando, e aí você segue Ekadashi, você assiste a aula Harikata, você oferece uma boga no altar, você oferece flor ou comida no altar, para o seu guru, para quem for, para a deidade. Você fazendo a prática, você vai carregando a bateria. Então é necessário nós carregarmos todo dia, porque senão, como disse Lachara Maharaj, ela será danificada. E se você ficar muito tempo sem carregar a bateria adequadamente, ela vai pifar. Quem tem carro sabe disso, quem tem moto também já passou por isso. Tem a bateria, tem um tempo de vida. Você carrega ela durante o tempo, né? Você carrega todo dia no carro. Dá algum problema, você vai lá no local e ele carrega de novo, ele dá uma carga, é chamado, dá uma carga na bateria. Aí ela aguenta mais um tempo, mas se você não alimentá-la corretamente todo dia, vai chegar uma hora que você vai lá para a pessoa que arruma a bateria, ele fala, não tem mais jeito, essa bateria pifou. Mas a bateria do carro, você compra outra. Agora, a bateria devocional, a semente da trepadeira devocional, se ela morrer, você não tem como comprar isso. Você não tem como falar, Deus, me dê outra. Ele vai te dar outra, mas quanto tempo vai demorar? Então, nunca deixe a bateria da nossa devoção morrer. Nunca deixe de praticar a consciência de Krishna corretamente. Porque é uma fortuna muito grande a alma que conseguiu isso. A alma que conseguiu um guru genuíno, a alma que conseguiu receber essa semente, receber o Mahamantra Hare Krishna de um guru genuíno. Não adianta cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ter a potência do guru, a potência de Deus no mantra. Siddhar Maharaj fala, alguns lugares vendem Japamala. Aí vai lá e compra a Japamala e alguém te ensina, você canta assim, da maior para menor, você pula o sumeiro, você canta tantas vozes, você canta o Panchatattva Mantra. Ele pode ensinar tudo certinho, mas não tem a potência de Deus. E o que Siddhar Maharaj falou? É como você está fazendo exercício para os dedos. Ao você cantar a Japamala, você faz exercício para os dedos somente, se não tiver a potência de Deus no Mahamantra. Então, por isso a nossa missão não vem de Japamala, a gente não dá a Japamala para ninguém, somente o Guru na iniciação, ele dá potência na Japamala. Porque cantar a Japamala é serviço devocional, e não há serviço devocional sem um Guru genuíno por trás. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se não, vamos continuar a leitura dessa aula à noite, e amanhã, como eu falei, eu vou tentar ler. Eu vou ver o tamanho da letra do Chaitanya Charitamrita, faz tempo que eu não leio, mas eu vou tentar ler ele, o capítulo 19 do Madhya Lila, que Silachara Maharaj falou que é muito benéfico para nós lermos essa parte do livro. Então vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Ontem foi o Sannyasi Lila de Mahaprabhu. Nós falamos sobre isso na aula de manhã. Quem não assistiu, assista. É muito auspicioso assistir a história do Sannyasi Lila de Shriman Mahaprabhu. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário, mas ainda tem tempo. Se alguém quiser, pode fazer. E depois eu olho quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. Somente colocaram o Dandavat Pranam, né? Um cumprimento do outro, a reverência. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. Hare
Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Daya Nitai, Daya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Temos conosco hoje aqui participando o Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi também conosco, Sheldon também conosco, Randall, Arjuna Krishna Prabhu e a Malini Devidasi, que aparece para mim aqui, são esses. Enquanto isso, enquanto eu vejo se tem mais alguém, vocês olham aqui o altar do Templo de São Paulo, as flores estão abrindo no templo. Então ontem também recebemos um casal aqui que nunca havia participado conosco do programa. Eles trouxeram umas flores, está no altar também. Então o altar bem florido hoje. Vamos ver quem está aqui, se tem mais alguém participando conosco aqui.